Agora sim, Marilisa. Marilisa, nós já estamos com 4 pessoas. Bem-vinda. Olá, tudo bom? A gente vai fazer o nosso esquenta agora, nesses próximos 5 minutos. Tá. Face a luz. Para que a gente comece pontualmente às 18 horas, né? Beleza. Enquanto isso, a gente pode contar como a gente está vivendo a quarentena ou o isolamento social. Você sabe, Marilisa, que eu usei outro dia uma palavra que foi a palavra que me surgiu, na verdade. Isolamento social e segregação social. Tive uma amiga que falou, olha, cuidado com as palavras, porque cada uma tem um contexto específico. Eu achei legal o comentário dela. Segregação é diferente de isolamento, né? Nesse sentido? Sim, ela ficou um pouco oposta à palavra segregação, porque daí a gente também lembra um pouco da segregação que houve lá na África do Sul. Olha, para quem está entrando, a gente está apenas esquentando os tamborins, tá? A gente tem esses 4, 5 minutinhos. Então, nós estamos conversando. Sejam bem-vindos. Marilisa também já quer falar mais alguma coisa? Não. Pensando nisso que você acabou de falar, né, da prosperidade, do que a gente está fazendo nesse tempo com essa tal prosperidade, nesses momentos de isolamento, né? Como você usou a palavra aí de segregação social, né? Isolamento social. E aí, assim, a quarentena, o que é diferente também do isolamento, o afastamento social, do isolamento social, né? Da quarentena e do... Obviamente, não, é o assunto que tá, e é por isso, inclusive, que a gente também tá conversando a respeito dessas coisas, mas acho que essas palavras, nomear as coisas, né, Marcelo? Eu acho que essa é a grande sacada, é nomear. E saber nomear. Exato. Ó, para dar um carinho nas pessoas que estão entrando, tem o Alex, entrou agora, a Cristina, que também é amiga nossa, já entrou também a Dani Miranda. Quem mais entrou? Vamos ver. A Paula já vi aqui. A Paula, a Amy, também é uma amiga nossa, a Mônica, a Carol. A Carol! Quem mais? Sim, estamos todo mundo aqui junto. A Cristina Pisanesi, que deu um oi, 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 oi. Olha, que muito honra. bom. A Lucinha Lourenço, tá dando um tchau. Que honra estar com vocês. Vocês sabem por que é uma honra? Quero falar com vocês agora. Porque uma coisa que a gente costuma dizer bastante, o tempo é a coisa mais democrática que existe no mundo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Exato. Independente da religião, credo, orientação sexual e o que for. E essas pessoas, que agora somos 11, que estão nos assistindo, estão dedicando o tempo delas pra gente. Não é? Então, de coração, da minha parte, e acredito que a Marilisa também. Faço minhas suas palavras. Posso falar por nós dois? Pode. A Vanessa entrou, o Márcio Araújo, a Roberta. Tá dando um tchauzinho, Vanessa. Isso, pra gente agradecer. Pra gente agradecer, de fato, o tempo de vocês. Isso. Né? A gente tá aqui arrumando 2 minutinhos, porque nós somos quase que ingleses. Então, às 18 horas, a gente vai começar. E aí a gente se apresenta, né? Dá para saber quem é quem. Marilisa e Marcelo. A Vanessa Miranda está esperando, está fazendo cara bonitinha. Quem quiser escrever alguma coisa, já pode escrever. O que é prosperidade para você. Ótimo, boa ideia. Boa. Ótima ideia, adorei. Muito obrigado, Marilisa. Muito obrigado. Você é muito gentil. A gente tá só testando por enquanto. Sim, falta assim, 30 segundos pra gente. Põe o que é prosperidade para cada um, é boa. Esse, a gente tem coisa legal para contar, né? Bastante, isso aí. Coisas boas que as pessoas falam e às vezes também coisas nem tão boas. A Mariana entrou. A Mari aqui. E coisas às vezes não tão boas que falam pra gente também. E a gente vai fazer uma reflexão. Sim. Sobre isso, porque estamos nesse mundo de provas e expiações. Sim. Bom,
Marilisa é o seu nome, certo? Sim, Marilisa. Aí vai fazer essa live, Marilisa, acho que você se coça aí, eu me coço aqui, tá bom? Não. A gente vai fazer essa live de uma forma bastante informal, de um jeito informal. A gente está aqui para contribuir, a gente está aqui para poder ajudar a refletir, não é nenhuma afirmação de verdade. São, como nós já falamos algumas vezes, são experiências. Então, por favor, eu queria que você se apresentasse agora, que são 18 horas. Perfeito. Para você falar, para quem não te conhece, um pouco de você, enfim, o que é importante nós sabermos de você agora. Tá, vamos lá. Eu sou psicóloga por formação, né? Me formei em 95 e logo em seguida fiz psicanálise, fiz a formação em psicanálise no SEDES. Eu me formei aqui em São Paulo mesmo. Eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo e permaneço a vida toda aqui em São Paulo. Uhum. E a minha formação foi aqui do SEDES, em SEDES Sapiens, é um instituto de psicanálise, né, de psicologia aqui. E fiz psicanálise em bastante tempo. Eu terminei em 2000, acho. Em 2000 eu terminei o curso. E aí eu fui me especializar em psicanálise de criança. Então, a formação foi primeira de psicanálise geral e depois eu me especializei em psicanálise de criança, que era já o meu foco que eu gostava desde a faculdade de atendimento infantil, né? Uhum. E aí, depois disso, eu fui fazer, então, ecoterapia, né? Que legal. Me tornei ecoterapeuta. Ecoterapia tem a ver com cavalo. Desculpe a pergunta, só para a gente ser claro na comunicação. Não, mas essa de ecoterapia é muito legal, porque todo mundo pensa que é ligado à ecologia, né? De ecologia, mas é eco de equino. Então, ecoterapia, né? É uma pergunta bem comum, porque as pessoas realmente ecoterapia, é terapia da ecologia, do eco... Não, é de equino. De ecoterapia e terapia assistida por animais, que eu também sou uma terapeuta. E aí, a partir disso, eu tenho atendimento clínico no consultório, né? Desde então, é o que eu gosto de fazer, com cozinha experimental, com horta, com a terapia assistida por animais, e essa é a minha experiência desde então, né? Com crianças. Eu trabalho aqui no Morumbi e tenho meu consultório na minha casa. Sei, seu foco é crianças, alguma faixa etária específica, não? Não, Marcelo, o que eu tenho percebido é que tem aparecido cada dia mais cedo as crianças para atendimento, né? Então, assim, não é observação de bebês com suas mães, isso é um outro trabalho, né? É diferente, mas para atendimento, as crianças têm aparecido em torno de 3 anos, 4 anos. Nossa! É bem precoce, porque quando a gente é formada, a gente atende criança a partir dos 7 anos da alfabetização, né? Que neurologicamente ela estaria pronta, mais apta, né? Exames de produção, aptas a poder ser simbólico. E aí, aos 3 anos, tem aparecido. Então, isso vai de 3 agora a adolescência é até 21 anos, né? Neurologicamente, a gente é adolescente até os 21 anos. E partiu agora, aumentou, até os 24. Interrupção, porque a Margarete Noé já está perguntando aqui se na nossa conversa você pode falar um pouco sobre o aproveitamento das crianças das aulas online, que é também uma pegada que a gente vai ter. Você guarda isso aí? Já estou anotar em algum lugar? Estou anotando aqui, Marcelo. Beleza, Margarete, por favor. Então, por favor, fique conosco, que isso vai ter resposta. Porque ela está complementando aqui, Marilisa, porque as crianças têm chegado mais cedo. Sim. Chegado mais cedo, Margarete, explica um pouco melhor a sua pergunta, por favor, porque eu não entendi o que é chegado mais cedo. A Roberta também ficou surpreendida com pacientes com 3 anos indo já à terapia, mas esse é o que está acontecendo agora. Então, esse é o seu perfil, né? Sim, o perfil ele iniciou realmente nos últimos 8 anos, eu acho que eu tenho essa data também para te dar de dado, nos últimos 8 anos as crianças chegando mais cedo. E respondendo chegando mais cedo significa indo mais cedo para terapia. Aos 3 anos, né? Antes vinham a partir dos 6 que a escola solicitava, mas eu acho que tem a ver, Marcelo, porque isso, no consultório. Estão indo mais cedo para a escola. As crianças estão indo bem cedo, né, para a escola. Então, elas estão sendo estimuladas. E aí, na escola, estão pedindo também para elas irem mais cedo para a terapia. Certo. Eu acho que faz sentido. Eu não sei se no contexto geral, mas assim... E no próprio consultório elas chegam, né? Sim, elas chegam no consultório.
o atendimento do consultório aqui chega como demanda da escola, Marcelo. Isso é importante. Ok. Que interessante. Porque você tem contato com as escolas. Isso, mas a demanda da percepção de algo que não está adequado no comportamento e tudo é da escola, né? Eu percebo isso muito aqui. A minha experiência clínica é nesse sentido, de que a demanda é da escola. Legal isso, hein? E aí depois a gente vai perguntar para você lá na frente também um pouquinho sobre o que você pensa de prosperidade. E para as pessoas que estão chegando agora, a união entre a Marilisa e eu surgiu... É uma delícia. A lei do afeto, que parece que existe, né? Dá para vocês perceberem. Mas surgiu também porque nós temos amigos em comum que nos apresentaram. E depois disso, de um trabalho realizado conjuntamente, a gente resolveu conversar sobre duas visões complementares sobre prosperidade. Uma na visão clínica, psicológica, psicanalista. Já vou ver essa pergunta, Margarete. E a outra na questão do que nós trabalhamos, que é na provocação de prosperidade. E a Margarete também, só para a gente terminar esse assunto, depois você responde tudo de uma vez só. Será que os professores estão mais atentos ou menos para acidentes? Tudo bem, a gente vê isso. Tá, vou gravar aqui. Beleza, você pegou aí, né? Do nosso lado, é interessante a gente contar também o que nós temos feito nessa parte de complementação entre a sua visão e a nossa visão. Sim. E também, para quem não conhece a gente, a minha formação... Isso, eu ia te perguntar agora. A sua formação, que eu acabei falando da minha, mas acabei não perguntando a sua. Tá, eu trabalho com drama humano, eu posso dizer assim, há 30 anos. Bonito isso, Marcelo. O que? Drama humano? Mas o meu material de trabalho sempre foi o drama humano. Sim. E é o seguinte, porque eu sou formado em Margarete me retificou aqui, ó. Será que os professores estão mais atentos ou menos pacientes? É a pergunta, não tem a ver com acidente. Eu sou formado em Direito pela PUC aqui de São Paulo desde 90, advogo e advoguei desde então eu costumo dizer que nunca ninguém apareceu no meu escritório para perguntar que cor punha na parede. Ou seja, sempre o drama humano. E isso me deu uma leitura de mundo, uma leitura de pessoas, uma leitura da estrutura do pensamento humano, que depois, lá na frente, então eu estou resumindo tudo em 5 minutos, 3 minutos, eu fui descobrir que as pessoas estavam me procurando, as pessoas estavam querendo meu auxílio, e que isso ia além do direito, e eu vi que o que poderia contribuir com isso era o coaching, que ninguém falava em coaching naquela época, eu nunca tinha escutado falar. Então não é uma questão de moda, pelo menos isso nunca seria uma opção de dedicação profissional da nossa parte, uma questão de moda, mas sim uma questão de você ampliar as ferramentas sobre o auxílio daquele drama humano. E desenvolvendo isso tudo, o que a gente percebeu, e vamos chegar já na palavra prosperidade, é que a gente estava ajudando, na verdade, as pessoas a construírem prosperidade. As pessoas têm uma... Eu, por exemplo, só usava a palavra próspero em próspero ano novo. Ótimo. E quando eu usei essa palavra, eu de fato nem sabia profundamente o que queria dizer. E, resumindo também toda a história, o que a gente faz hoje é ajudar as pessoas que estão procurando ir além dos seus próprios limites de uma forma respeitosa, de uma forma que elas deem conta. E a partir daí, muitos de vocês conhecem o Cesário também, o Cesário e eu criamos essa tal prosperidade. Este nome, é importante informar, ele tem a seguinte significação, e tanto o Cesário quanto eu, nós falamos isso em palestra. Essa tal prosperidade, dizem que existe. Parece que até alguns já conseguiram. Mas eu, de fato, tenho cá minhas dúvidas se isso é possível. Essa tal prosperidade. Ou seja, não é uma fórmula pronta, é um caminho respeitoso sobre a individualidade de cada um, porque eu aprendi também com muitos colegas seus, não muitos colegas, também, tanto faz.
em respeitar a estrutura psicológica, a estrutura psíquica de uma pessoa. E é por isso... Sabe que é legal essa palavra para você acrescentar para você no seu vocabulário? É o horizonte vivencial de cada paciente, né? Eu uso para o paciente. Fala isso, por favor. É legal, é horizonte vivencial, né? Muitas vezes você está vendo, mesmo numa criança, no adulto, vou falar do adulto também, né? Que, quem atende criança, atende adulto, né? Porque todo adulto mora ainda a criança lá dentro. Então, eu acho que é uma boa situação do horizonte vivencial. A criança, ela tem o horizonte vivencial dela mais curto, mais estreito, né? Por uma questão de crescimento, ela ainda está crescendo. Então, neurologicamente, emocionalmente, ela tem ali 5 anos de vivência, de experiência para com a vida, né? E o horizonte dela não vai ser tão amplo, né? Quanto do adulto, que muitas vezes já traz bagagem nessa situação para experiências para ele, né? De aprender com a experiência. Então, quando você fala isso, eu achei bacana, que o horizonte vivencial, que é ir na linha do que o outro pode, do que ele consegue, do que ele alcança. Você sabe que horizonte vivencial, então acho que já é uma boa... Te agradeço. Técnico, tá? Isso, é um termo técnico, mas que eu acho que aumenta o nosso repertório. E é um termo técnico que a gente consegue entender e incorporar numa linguagem do dia a dia. Você sabe que uma vez a gente teve uma coach, com muita honra do nosso lado, que era sua colega, psicóloga, doutora aqui pela USP, e depois que nós encerramos o trabalho com ela, e algum tempo depois, eu virei para ela e falei, me diga uma coisa, o que você achou do trabalho que nós fizemos há X tempos atrás? Ela falou, você aumentou o meu continente. Olha, que lindo! Eu falei, o que é isso? Bonito isso. Ela falou, em psicologia tem um outro conceito que é continente e conteúdo. Conteúdo é o que você tem de repertório. O continente é o tamanho desse repertório. Perfeito. Você aumentou o meu continente e com isso cabe mais conteúdo na minha vida. Perfeito. É isso. Então é interessante também a gente pensar, usando esse conceito da psicologia agora de continente, conteúdo, e se eu tiver equivocado você me corrige, por favor, é que no nosso caso, no nosso trabalho, a construção dessa tal prosperidade vem justamente nessa linha. Trazer o recurso interno dessas pessoas, ajudá-las a ter ideias e ações que fazem sentido para elas e que elas normalmente não fariam. Tá. Por quê? Porque tô bem assim, Marcelo. E aí teve uma vez que nós atendemos também um industrial e a frase que veio no atendimento foi muito interessante. É um cara bastante bem posicionado financeiramente, mas com uma baixa qualidade de vida vivenciada. Tá. Isso acontece bastante. Eu vou querer ouvir um exemplo seu em seguida. E aí o que foi é que no nosso processo, a gente forçando positivamente, a frase que veio foi desrespeitar-se respeitosamente. Desrespeitar, tá. Desrespeitar-se respeitosamente. Sim. Por quê? Porque é fazer algo que eu não faria, o desrespeitar-se, mas fazer algo que eu dou conta de fazer, respeitosamente. Sim. E aí a Roberta Dallorini está perguntando sobre zona de conforto, e eu quero aproveitar que eu não uso zona de conforto. E eu acho que essa expressão está mal utilizada. Por quê? Conforto, gente, conforto é bom. Ninguém vai comprar um sapato que seja incômodo, que seja desagradável, que seja desconfortável. A gente quer conforto. Quando eu falo sair da zona de conforto, eu estou saindo de uma coisa que é boa. Então, como é que eu digo quando as pessoas perguntam? Eu digo o seguinte, sair da zona de acomodação. Não zona de desgraça. Como o Rubens falou agora. Zona de acomodação. Porque acomodado ninguém quer. Acomodado ninguém quer ficar. Então, é sair da zona de acomodação. Diga lá algum exemplo seu que você ia contar.
tô pensando nessa questão mesmo assim, né, da prosperidade enquanto sucesso, né, de sair da zona de conforto, como acho que é Dorini que colocou aqui, né? Foi a Roberta Dorini. Roberta, aparece só isso, Dorini. Então, isso. A zona de conforto, eu fico pensando, vou pegar o gancho, né? Mas assim, sucesso, né? É uma palavra até que, você falando em prosperidade, é uma palavra que eu uso bastante, que é sucesso, né? Quando alguma pessoa fala, nossa, sucesso. E o que é sucesso, né? Sucesso é ter dinheiro, né? Sucesso é ter uma casa, sucesso é ter um namorado, sucesso... Eu escuto muito essa situação do que é ter sucesso. Tal pessoa é uma pessoa de sucesso. Uhum. O que você está vendo nela, então, que você não tem, que ela tem, que é sucesso? E essas são as características da pessoa, na verdade, né? Ela é ligada muito mais, se você for pensar nesse exemplo que você deu, ela tem mais empatia, provavelmente. Ela vibra, Marcelo. Eu acho que essa palavra é importante. Qual? Vibração. O que te faz vibrar? Né? Eu acho que quando a gente fala de prosperidade, ou de sair dessa zona de conforto que você nem usa, né? Mas sair, evoluir nesse sentido da vibração, é perguntar para a pessoa o que te faz vibrar, porque o que vibra, ela ecoa, né? Ela amplia, ela vai para um horizonte maior e para as coisas que fazem a abundância, né? É abundante, é algo que vai além, é generoso. Da ordem da generosidade, isso. E para você, Marilisa, te provocando, para você, o que é prosperidade? E eu já estou fazendo essa pergunta para a Marilisa, depois a gente pensa, eu também falo, mas quem quiser participar também, por favor, escreva o que é prosperidade para cada um de vocês que está nos assistindo. Isso, ótima ideia. Vamos lá, isso é bem legal. E você? Então, prosperidade eu fiquei pensando, né? Enquanto antes de fazer, eu falava, fazer a live, bacana, não é algo que eu tenho experiência, enfim, mas a gente vai... Eu acho que esse se reinventar é prosperidade, né? Que nos tempos que estamos, montando situações, cada um ao seu modo, à sua maneira, estando corajosamente disponíveis aí, ousados. Eu acho que quando... é uma palavra que você usou outro dia comigo e eu adorei, porque exige um pouco de ousadia ou falta de medo. Eu acho que isso também é bem legal, depois eu fiquei pensando, né? Porque, não ter medo. E por que não tem medo? Medo é protetor, medo é importante, medo é algo fundamental para o psiquismo e para a vida, né? Para o humano. Mas, assim, não ter medo é essa ousadia, é essa coisa próspera que vai e que faz a gente vibrar, Marcelo. Isso, para mim, essas palavras resumem, né? No meu entender, para Marilisa isso, né? Para Marilisa, que é um conjunto de células, de pessoas, de coisas, de um monte de coisas que orbitam na minha vida e na minha pessoa, que forma. Prosperidade, para mim, tem a ver com esta vibração mesmo, né? Com essa situação de sucesso, de generosidade para com o mundo, aquilo que é abundante. Eu acho isso muito legal. E, quer dizer, o oposto da escassez, que também é um dos critérios que a gente percebe muito em nossos clientes. As decisões que são tomadas por causa da escassez. Olha, o pessoal que está participando, por favor, a gente já pediu o que é prosperidade para você. Tá? Por que nós estamos pedindo também? Porque isso amplia a reflexão. Como nós dissemos no começo, ninguém aqui é dono de nenhuma verdade, são experiências que nós temos e toda experiência é válida. Então, por isso a pergunta. Eu quero te contar uma coisa, Marilisa. A gente fez uma pesquisa via Facebook, eu estou com ela logo aqui atrás, na minha tela aqui atrás, sobre o que é prosperidade para você. Eu vou ler algumas coisas. Nós não temos direito, perfil socioeconômico, nada da pessoa, mas tem, por exemplo, as seguintes respostas. Conseguir uma vida com equilíbrio espiritual e material. Poder ter condições sem restrições, sem ter que ficar preocupado se eu posso ou não dispor de algumas regalias. Quer dizer, aqui nós temos uma pessoa que é espiritual e material, o outro está pensando mais na parte material, uma outra pessoa responde, é uma vida digna, essa pessoa está entrando na parte de valor, o outro responde dinheiro, a palavra dinheiro apenas, o outro abundância,
ser bem-sucedido e trabalhar, ter dinheiro para sair com os amigos. Esse é interessante. Tem matéria, dinheiro, bem-sucedido, reconhecimento, sair com os amigos, social. O outro é tranquilidade, mas se você for ver também, tranquilidade, a morte, em alguma dimensão, também é tranquilidade. Prosperidade, diz o Lube Silva, para mim é ter sucesso naquilo que você projetou. Conseguir obter recursos financeiros suficientes para te fazer feliz. O Rubens escreveu: prosperidade é estar evoluindo de acordo com os meus objetivos, independente da parte da vida. O Márcio Araújo é ter estabilidade. A Cida Souza, bem-vinda, Cida. Nós estamos falando sobre conceito de prosperidade, que a gente conseguiu isso de algumas respostas. Tem algum bem interessante. Esse eu achei muito bonito, inclusive. Esse é um homem que respondeu. É poder dar uma vida melhor para minha filha. Isso é prosperidade. Olha. E o outro falou: é ter um carro e uma casa. O outro falou: é ter uma fazenda. A Amy responde agora: é um caminho pessoal que faz sentido, ter propósito na vida. É muito interessante. O Márcio escreveu: é ter estabilidade. É muito interessante que muitas vezes as pessoas ligam necessariamente prosperidade só e obrigatoriamente com dinheiro. A Cristina escreve agora: prosperidade para mim está relacionada a várias áreas da vida. Prosperidade na saúde, ser saudável, financeira está relacionada a dinheiro, social estar relacionado aos amigos e à família espiritual e etc. O Rubens responde aqui, ó, prosperidade é estar evoluindo de acordo com os meus objetivos, independente da parte da vida. Acho que também é uma outra visão. É legal que você está vendo também do seu lado. Sabe que uma vez nós demos o Cesário e eu, nós demos uma entrevista numa TV de Guarulhos, e a metáfora que nos surge, a Heloísa chegou atrasada, mas está aqui conosco, a metáfora que nos surge, e que nós falamos isso no programa de televisão, é a seguinte: o trabalho que nós fazemos, e que eu acho que você também faz, se me permite achar alguma coisa sobre o seu trabalho, mas o trabalho que nós fazemos, essa foi a metáfora. Nós pegamos como se nós tivéssemos uma coluna vertebral com todas as vértebras desalinhadas. E a gente pode chamar essas vértebras de valores. Algumas vértebras estão ali, bem localizadas, outras estão se comunicando mal com os outros valores, e porque essas vértebras estão desalinhadas, a pessoa não consegue se levantar. Porque a coluna não se sustenta por causa desse tipo de organização. Então, o que nós fazemos é alinhar, como se fosse uma metáfora, alinhar essas vértebras para que a coluna se estruture e a pessoa possa levantar e caminhar. É bem bonito isso. E eu fico pensando, obviamente, na parte fisiológica da coisa que você falou, né? Mas eu fico pensando que as cartilagens que a gente tem, né, que são necessárias também para almofadar esses ossos, né, que são feitos de ossos, se a gente for pensar em termos de estrutura mesmo, a cartilagem seriam, no meu entender, quando você fala essa metáfora, seriam os afetos, né? Os ossos, talvez uma questão mais racional, né? O movimento, com certeza, a ação de levantar-se. É bastante filosófico, talvez, isso, mas eu acho que é importante uma metáfora para a pessoa quando chega no momento de querer que as coisas deem certo na vida, como prósperas, ou como ajudantes, ou com projetos, ou autoajuda, ou livros, ou seja lá o que for, ela está querendo sair daquela situação, ou mudar aquela situação, ou se ver em outro cenário, né? Então, o que tem que ter um tripé quando se levanta para essa nova função é justamente o tripé das emoções, que elas precisam. Isso eu falo, na minha experiência aqui, eu falo sempre, né? Você tem que estar alinhado. Gostei da parte alinhada, por isso que eu estou acrescentando, né? A emoção, ela tem que conversar muito bem com os pensamentos. E ela tem que dar a ordem certa para a ação, né? Elas têm que ser triangular, é tripé. Né? Se você não age conforme aquilo que você sentiu e pensou, você está fazendo algo que não está alinhado. Você vai andar meio manco.
né? Você vai agir ou só pela razão ou só pela emoção. Algumas vezes isso, às vezes acontece, o impulso, você vai lá e grita, briga, né? Ou você vai lá e faz algo, não, é racional, eu neguei isso. Mas o ideal nesse sentido da ação é você estar bem alinhado. Então, nosso trabalho, e aí agora eu me aproprio do seu, né? Que Sim. é alinhar no sentido de que a emoção esteja proporcional, né? A cartilagem tem que estar proporcional ao tamanho do osso para ela girar bem, né? Que legal isso. Ela tem que estar lubrificando aquilo, porque osso com osso bate e dói. Bate. Não, e dói. E se nós pudéssemos ter uma bombinha de cartilagem para colocar quando vai envelhecendo, né? Então, será que são as emoções que vão se tornando frágeis ou os pensamentos e a racionalidade que vai se tornando tão maior? Porque a criança tem isso, ela tem muita flexibilidade, ela tem muita cartilagem, né? Ela é toda mais molinha. Será que não são essas emoções que estão mais protetoras desses pensamentos ou da racionalidade ou do que for, para a ação sair mais suave, mais doce? Né? Será que não é justamente essa almofadada dos ossos que são necessários para se erguer? A criança também está crescendo. É interessante que você fala de criança, e isso eu acho que é um privilégio seu, porque você tem acesso às emoções dos seres humanos de uma forma mais fácil. Informação, Marcelo, eu acho que essa é a Não, e não é só isso, porque no meu ponto de vista, eu acho que nós, enquanto crianças, somos mais naturais. As nossas emoções vêm, né? Isso. E eu tenho percebido, quando eu atendo especificamente homens, a altíssima dificuldade em dar nomes ao que está sentindo. Nomear as emoções, talvez. Mas, assim, eu tenho que perguntar, tem um exercício que nós fazemos, e eu pergunto, geralmente, depois do exercício, o que a pessoa sentiu. Uhum. Ela não responde sentimento. Ela responde um monte de outra coisa, e eu fico perguntando 3 vezes até a hora que eu consigo um nome, se é que eu consigo. Às vezes nem vem um nome, né? Aí eu começo a sugerir alguma coisa para a pessoa poder entender o que eu estou perguntando, porque parece que não entendeu. Isso aconteceu até ontem com um cliente, foi muito interessante. E como eu sou muito focado na pergunta, por técnica, por prática, eu não fujo dela. Mas como nós, homens, também temos muita dificuldade, homens de gênero masculino, muita dificuldade de conseguir dar nome, perceber o que está sentindo. E depois que perceber, então quando percebe já é um ganho. Sim. E depois que percebe, é perceber o nome daquilo que está sentindo para poder perceber se essa emoção é própria ou não com o fato que eu estou dizendo que originou tal emoção. Sim, que senão fica contraditório. Aí de novo volta. A ação não está condizente com a emoção, que não está traduzindo um pensamento. Quer dizer, está em desarmonia, né? Não tem uma harmonia para colocar isso em engrenagem, como uma engrenagem que funciona bem mentalmente. E aí você vê, não tem cabimento nesse nível de orbe de ser humano você falar em prosperidade. Não, e aí tá tudo travado, né, Marcelo? E eu quero aí passar por um outro ponto da nossa conversa, que é o ataque à prosperidade. Boicote, algo assim, Marcelo? Não, o ataque mesmo. Ataque? Como ataque. Do mesmo jeito que a gente... Ataque, você vai entender. Ataque, agressão. Do mesmo jeito que a gente teve essas respostas sobre o que é prosperidade para você, nós tivemos agressões. A gente teve pessoas denegrindo qualquer tentativa de você mostrar para o outro que algo é possível ele fazer. E aí, conversando com o Cesário, foi interessante que o Cesário falou: interessante como as pessoas estão tão descrentes na própria prosperidade que elas nem admitem que alguém consiga falar sobre isso. Sim, porque o outro vai incomodar, né? Então, isso gera uma onda, isso gera uma reação de violência. É ódio. Então, mas eu não tinha percebido isso. Foi uma análise muito bem feita pelo Cesário sobre essa agressividade à prosperidade. E é interessante que, num dos textos que a gente escreveu no blog, a gente refletiu
sobre o porquê a prosperidade é mal vista. Porque quando a gente vê uma pessoa que está bem situada financeiramente, que está feliz com a sua família, que está prosperando, que está isso, aquilo, outro, a gente fala ou que ela roubou, ou que aquele dinheiro que ela tem não é devido, ou que não é possível que ela seja feliz. Da onde viria esse nosso ataque à prosperidade? Sendo que a prosperidade, como a gente costuma dizer, só é prosperidade quando é para todos. Sim. Então, quando eu prospero, eu ajudo outras pessoas a prosperarem, porque eu tenho recurso financeiro, eu tenho tempo, eu tenho uma série de coisas. Queria te ouvir sobre isso também. Perfeito. Só para dizer para a Margarete que eu não esqueci a pergunta dela, tá? Olha lá, hein, Margarete, estamos juntos, hein? Aqui eu tenho as Dá duas um oi perguntas pra gente, dela por favor, para você saber também que você está aí. Estou aqui. O Rubens aqui perguntou se é sabotagem, então vou falar um pouco disso também, tá bom? O que eu penso, Marcela, é assim, quando tem essa prosperidade, eu vou chamar de sucesso, né? Então, é uma coisa parecida com... Melanie Klein é uma psicanalista, enfim, é uma pessoa, uma referência em psicanálise de crianças, e ela tem o livro dela, Inveja e Gratidão, né? Como chama? Inveja e Gratidão. Uhum. É uma bíblia, vamos dizer, da psicanálise em termos de criança, né? Então, o que é essa inveja quando você fala desse... Onde eu liguei, né? Você ligou, então, falando para mim. Ele falou sabotagem, o outro falou... Eu falei boicote, você falou, não, ataque, né? Ataque. Você usou ataque. Ataque, aí eu falei, então ódio, né? E sim, é um ataque de ódio, é algo muito, como eu penso aqui, né? É um ataque de ódio muito primitivo que todo o ser humano é ser humano. É um ser humano, né? O ataque do bebê quando morde o peito da mãe, é o ataque invejoso de que ele tem, eu não tenho. O bebezinho faz isso, né? A criança pequena faz isso, ela vai lá e bate, ela quer o do outro, ela não, né? Aos 3 anos de idade, o Terrible Tree, que agora tem um nome, angústia de separação, tem um monte de coisa desse ódio, dessa raiva do outro, né? Então, eu vejo esse ataque como a palavra ódio, ok? E vamos lá. Desse ódio, o que é? Eu vejo que o ódio, a inveja cotidiana que a gente fala, não é essa. Essa inveja ligada ao ódio. É a inveja kleiniana, vamos dizer assim. Então, ela vai para o que é o contrário da gratidão. O bebê, ele não é grato quando ele mama no peito de que ele teve o leite. Ele é raivoso e odioso de que porque esse peito não tem a hora que eu quero. Né? Porque ele é um bebê, ele é um bebê, ele não sabe, né? Então assim, como assim? Vai, guerra. E no grito ele ganha o peito, porque a mãe sabe já que o peito vem, né? E sem choro é de fome, eu vou dar o peito. E o bebê, né? Ele se farta, enfim, tô pegando um psiquismo bem primário, né? Mas para te contar um pouco como eu vejo que esse ódio, esse ataque, ele é muito primitivo e ele é inerente do humano. Ele é inerente. Que interessante. Essa inveja, ela precisa ser colocada à frente. Ela, na análise, quando a gente aqui está olhando para o paciente, eu falo muito dessa... Você é invejoso. Eu falo, você está com inveja dela. Você sente inveja. E é um alívio para o paciente. Porque a partir do momento que você se liberta dessa inveja, liberta assim, né? Você elabora. Né? Ela vai voltar milhões de vezes. Inveja do irmão mais velho, inveja do primo rico da família, inveja do vizinho, inveja da dona da empresa que você trabalha, invejas, um monte de invejas, né? E isso tá ligado sim ao ódio, da minha impotência. Do que Aí eu quero cruzar, posso falar agora? Claro, manda. Aí eu quero... Obrigado, Cida. A Cida Souza tá falando muito bom, viu? A Cristiane também falou, quando eu estava falando sobre a questão do ataque à prosperidade. A Cristiane, que também é coach e está lá em Fortaleza, ela escreve: eu ataco a prosperidade porque a outra pessoa tem e eu não. E aí eu quero justamente cruzar com esses conceitos, que é esse ataque talvez pudesse vir, estou falando do campo teórico, pudesse vir porque o outro tem, ou por esse sentimento de nato,
E o que eu vejo é um sentimento muito, mas muito forte de escassez. Escassez. Mas não é... Assim, por exemplo, outro dia a gente teve um cliente que ele tremia e quando ele ia falar em público, mesmo quando ele sabia o assunto e sabia as pessoas, e mesmo quando era um público pequeno. Ele me contou essa experiência. E eu o questionei, o desafiei, perguntando qual era a importância daquela reunião, daquela exposição dele. Uhum. E aí ele me falou que era porque precisava daquele cliente e tudo mais. Tá. E aí eu pensei, eu hipotetizei, se você tivesse 15 clientes em que pudesse dar certo, você acha que você estaria tão inseguro quanto? Ele falou, não. Eu falei assim, então a sua insegurança tem a ver com a sua dependência, nesse caso profissional, financeira, de conseguir ser contratado. Ele falou, porque você acha que só tinha aquele cliente para você. Ele falou, Eu falei assim, então, por quê? Mas na verdade não é só esse cliente que existe no mundo para você. Então nós vamos fechando o nosso funil de opções de ser e de exercer, que vai aumentando a nossa sensação de escassez. E porque eu sou escasso, eu tenho pouca facilidade em conseguir admitir alguém que não seja escasso, que seja abundante. Sim, perfeito. Entende? Quando eu ajo, claro que essa abundância ela também é derivada da minha ação. E a gente tem feito muito isso, né? Quem acompanha a nossa carreira sabe que nós somos, eu costumo dizer que nós somos infernais, porque eu não paro. Insuportáveis! Eu não paro. O Cesário e eu, cada um com seu estilo, não paramos. Mas, enfim, a prosperidade exige necessariamente uma ação. E foi interessante ainda, já te devolvo a palavra, que também nas redes sociais a gente teve pedido de dinheiro. Teve uma pessoa que pediu 20 mil reais. Isso assim, né? Porque ele estava numa situação difícil por causa da questão do coronavírus. E teve uma outra pessoa que pediu 100 mil reais para poder investir num projeto. Não que essas pessoas não tenham o direito de pedir, de querer esse dinheiro, eu não estou julgando elas, não. Mas o que te legitima a pedir algo, a você saber que você tem direito a receber X reais pelo que você faz? A prosperidade, como a gente costuma sempre dizer, é um caminho, ela não é um fim em si mesmo. E as pessoas querem já o resultado. Imediatismo. Não é brincadeira. Outro dia o Cesário e eu demos uma palestra na OAB de Santana, aqui em São Paulo, e nós falamos, nós não somos crianças, eu tenho 52 anos, eu não nasci ontem. E nós não estamos brincando com os nossos clientes. Claro. A gente sabe que a vida é séria, que a vida tem percalços bastante duros, mas a gente sabe que é possível. Sim. E não imediatamente. Claro. Perfeito. Mas eu queria te ouvir sobre a questão da escassez. Então, eu fiquei ouvindo enquanto você fala de escassez e eu não sei aonde eu consigo encaixar isso no que eu assisto aqui. Eu fico pensando que é ainda medo, ainda vai para mim numa emoção primitiva, né? Que é medo, raiva, alegria e tristeza, né? A pessoa não consegue entrar em contato talvez com a tristeza, por isso se vê tão escassa, né? Talvez por aí eu consiga entender um pouco do que você fala, né? Essa tristeza, a pessoa não consegue entristecer, ela não sabe entristecer, ela sabe deprimir, ela sabe adoecer, ela sabe somatizar, né? Do psicossoma, enfim, ela sabe, mas triste, todo mundo fica triste, falando, poxa, não consigo. Né? O que o outro faz para eu conseguir, né? Por que o outro tem 20 pacientes, eu tenho 1? E assim, não me importa se o outro tem 20 e tem 1, o meu eu cuido bem, né? Eu acho que a escassez sabe que achei, Marcelo, vou contar para você ao vivo. É o medo de entregar daqui tudo que eu tenho para 1, né? Assim, é como se eu quisesse dar para muitos, mas assim, dá o que você tem de melhor só 1 para 1. E esse 1 vai proliferar.
depois em muitos. É a lei da vida, ela não é escassa, a vida não é escassa. Você dá o seu melhor para um. Nos meus atendimentos no início eu tinha um paciente, eu lembro muito bem dele, inclusive na faculdade, em termos de estagiário, era um, e eu emprestava, eu acho que essa é a palavra da escassez, eu emprestava o meu interno para ele inteira, né? Então é um pouco de que, não, eu vou dar pouco, porque então depois vai faltar. Mano, não vai faltar, vai sobrar, tem de sobra. E aí a Cristiane também liga numa pergunta dela que ela fez aqui com o que você está falando. E na verdade, com as duas vertentes que você e eu falei agora. A minha impotência, a minha incapacidade de realizar, eu penso diferente. A minha impotência tem, no meu ponto de vista, se é que eu tenho impotência, se é que... Porque eu não admitiria essa premissa logo de cara, mas supondo, para poder seguir no raciocínio, se é que eu sou impotente ou que eu tenho essa impotência de realizar, na verdade, o que está por trás disso, no meu ponto de vista, Cristiane, é a minha falta de confiança, que vem originalmente de mim também, e que vem do que falaram para mim e que eu acreditei. É uma crença, né? Mas isso é um cacete de ruim. É o fim da picada. Isso. A gente, inclusive, teve um vídeo no nosso canal do YouTube que fala sobre crença, que até faz um paralelo com o coronavírus, que era muito mais leve naquela época, inclusive, mas que afinal, o que você decidiu acreditar na tua vida e que porque você decidiu acreditar na tua vida, a tua vida é menos do que aquilo que você queria que fosse ou que você sabe que poderia ser. Chama isso, tem um nome também, Marcelo. Chama profecia autorrealizadora. Quanto conceito, hein, que a gente está vendo hoje? Muito legal, porque tá dando ping-pong, né, de conceitos seus que eu também desconheço, muitos deles, mas que ligam e se interligam num fluxo bacana de palavras, de Como é que chama isso? Profecia? Profecia autorrealizadora, né, que é mais ligado às crenças, mas é algo que eu tenho uma profecia que foi feita, porque profecias são feitas, é como a Malévola, é como a Bela Adormecida, são os contos de fadas, né? Então, a profecia é autorrealizadora. Então, Édipo é daí que eu tirei, né? Então, assim, é uma profecia que eu vou matar meu pai, em Édipo. Aí eu saio e fujo de casa porque eu não quero matar meu pai, mas meu pai não é aquele. Então, é uma profecia que me jogaram, né? Me deram, ou me rogaram uma praga, uma profecia, enfim, seja o que for. E aí o autorrealizador depende de mim. Se eu não matar ninguém, eu não tive a chance de realizar uma profecia se eu não matar ninguém. Agora, você sabe que isso que você falou, profecia autorrealizadora, me lembrou um outro conceito que a gente aprendeu em neurociência, que é viés de confirmação. Viés de confirmação. Você pensa alguma coisa sobre uma situação X, sobre uma pessoa ou sobre o mundo. E o teu cérebro começa a buscar exemplos similares àquele para confirmar aquilo que você pensa a priori. Perfeito, super legal isso. Acontece que isso faz com que você veja cada vez menos exceções àquilo que você quer que seja do mundo. Sim. É afunilador, então, né? Não é ampliador. Sim, e geralmente, talvez pela escassez, pelo nosso instinto de sobrevivência e por qualquer outra coisa, os nossos vieses de confirmação são muito mais tendentes ao não positivo do que ao positivo. Eu gosto de falar explicando o que eu falo, né? Eu prefiro não usar os antônimos de palavras positivas, porque eu não gosto de usar as palavras que significam um antônimo de positivo. Sim. Então, em vez de falar o antônimo de positivo, eu falo o não positivo. A Amy escreveu aqui, interessante, pode ter a ver com o sentimento de não merecimento do paciente. A Amy é psicóloga também. Do paciente não se sentir merecedor de prosperidade, medo de dar certo. Então o nome eu não tenho aqui, Isso, ela chama Amy. Faz um trabalho fantástico também, a Amy, de mindfulness. Então, aliás, esse pessoal que está seguindo a gente, dos que eu conheço, que legal. É gente assim que eu tenho orgulho de conhecer.
Sabe? São pessoas, como a gente conversou outro dia, que tornam a minha vida e a vida das pessoas que o cercam mais iluminada. A gente tem a Beatriz, que também fez colégio comigo e fez faculdade. A Marta, que fez faculdade. Quem mais? A Camila, que também mora aqui no meu prédio e também é uma menina que vai para frente. A Heloísa, que brincou comigo e me chamou de meu adorável e insuportável. Porque, como eu falei aquela hora, eu sou meio... Isso daí, eu brincamos. Eu sou meio infernativo. E costumo dizer, a prosperidade do outro é a minha prosperidade. E para eu viver, para eu sobreviver, é necessário que eu ajude as pessoas a fazerem a mesma coisa, entende? E isso vem das minhas vísceras, isso não vem do meu cérebro só. Isso. Então, quando eu falo alguma coisa aos meus clientes, eu tenho às vezes que me conter, porque a minha voz é forte, né? Eu descobri isso também com um cliente que era cantor lírico. Eu tenho que... Ok, vamos lá. Então, respira. Assim, por isso o nome, essa tal prosperidade, sabe, Marilisa? Uhum. E que esse ping-pong com você está sendo extremamente enriquecedor. Seja pelo... Como é que chama? Você chamou isso? A profecia autorrealizável? Profecia autorrealizadora. Autorrealizadora, seja pelo viés de confirmação, seja pelo que a Amy escreveu agora, e eu quero aproveitar essa frase dela. O paciente, a pessoa com sentimento de não merecimento, o paciente não se sentir merecedor de prosperidade. Quem é que falou para essa pessoa que ele não era merecedora? Então, mas aí vem da necessidade de castigo, né? Eu acho que tem uma coisa muito ligada mais quando ela falou disso, eu me lembrei aqui nessa coisa da necessidade de castigo, que é infantil também, primitivo, né? Que a criança, às vezes, ela tá pedindo limite. E às vezes a pessoa confunde limite com bloqueio. Limite não é bloqueio. Né? Limite é necessidade de castigo. A criança está lá atormentando. Você dá limite. Você fala, não, você não vai hoje, sei lá, brincar de Lego. Né? Isso é um limite. E ela precisa do limite, ela precisa se frustrar. A criança precisa de frustrações para ela, inclusive, amadurecer e crescer. Fisicamente, emocionalmente e neurologicamente. E o que você, fazendo uma ligação da sua prática clínica, especificamente com crianças, o que você liga dessa fase do ser humano com a fase que o Cesar e eu atendemos mais, em termos de ausência de prosperidade? Você consegue ver algumas condutas infantis na fase infantil que pode desencadear ou sugerir sim. comportamentos de adultos Perfeito. menos prósperos? É bem similar. Normalmente tem uma coisa que a criança é chamada de preguiçosa, né? É preguiçosa. Nossa, ela tem uma preguiça, ela não gosta de fazer. É preguiça. É preguiça. Esse aí é um preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso. Ele tem inibição. Inibições mesmo. Inibições. Está ligado à inibição. É um termo técnico. E eu vejo o que acontece quando essa inibição passa, ela não está passando por um viés que é do... como que eu vou dizer? O conhecimento. Então, a criança vai para a escola, ela quer aprender a ler. Claro que ela quer aprender a ler. Ela quer aprender a ler. É uma novidade, né? E essa inibição, a prosperidade, ou essa inibição que eu estou ligando para essa do adulto como inibição, né? Não tem a ver com a timidez. Não é a timidez. Inibição é outra coisa, é outro conceito. Quem está tímido está sendo intimidado. Tem alguém intimidando. Bom isso. Né? E a inibição, ela está inibida mesmo. Ela não foi desenvolvida, ela não foi à frente com o desejo de aprender. Ela precisa se emocionar para aprender. A gente não aprende se não se emociona. A gente não aprende nada. A criança, eu vejo isso muito aqui. Então, a prosperidade, muitas vezes a pessoa nunca foi realmente, ou teve alguém próspero. Ela não sabe, ela não tem registro de prosperidade. Então, ela tem mais dificuldade, sim, Marcelo. Né? A inibição nesse sentido técnico, né? De que aprender de novo, ligando ao que quando eu comecei a falar da vibração, é vibrar, né? O aprender, ele está ligado à emoção. A gente não aprende se não se emociona.
Seja uma música, seja aprender a ler, seja aprender o que eu estou aprendendo com você. Se isso não fizer sentido para mim, né? Sentido de sentir dos sentidos, olfato, audição, né? Dos 5 sentidos, ele não vai fazer sentido. O que vem antes do sentido é a percepção, né? Então eu sinto e depois eu percebo. Eu sinto primeiro frio, né? Depois eu percebo que eu tô com frio, né? O que a gente faz com esse sentir? Então, acho que nesse sentido, né? A inibição, eu acho que vem à tona quando a pessoa não se sente próspera, por falta de registro. Ela não percebe, ela não tem essas sensações. E aí ela vai comprando, no sentido metafórico, comprando crenças de que ela não pode, como disse a Amy, ou outra, quando não se acredita... Ou que fica patinando, ou que fica no limitante, né? Fica no limite, na frustração, fica só rodando em cima daquela coisa frustrante que é da criança. Ela parou ali ainda. Então, eu acho que tem muito essa coisa da inibição ainda do infantil. Quer dizer, e aí esse seu paciente, daqui a 15 anos, por exemplo, vem pra gente... Vai. Com, por exemplo, aqueles perfis que a gente mencionou, como o industrial, que não tinha qualidade nenhuma de vida, apesar de ter bastante dinheiro, como o outro que não podia, na questão masculina, não podia falhar, não na questão do sexo, mas na questão da suficiência do homem, na falta, exatamente, ou na falta de acesso à própria emoção. Aliás, agora eu quero te perguntar uma coisa, falando de emoção, o que você está sentindo agora? E quero perguntar agora. E quero perguntar isso para você e para quem está com a gente. Escrevam aí, por favor, qual é a emoção que vocês estão sentindo agora. Eu vou te responder a minha, porque já pressionou e depois eu esqueço. Eu estou sentindo empolgação, contribuição, excitação de vida. Sim. O que em português é uma palavra bastante legal, que é tesão, que eu gosto. Isso. Eu estou sentindo isso. E quero saber também, se as pessoas quiserem responder, o que vocês estão sentindo agora. E você, Marilisa? Eu estou sentindo alegria. Alegria. A Marta já respondeu. Tá sentindo gratidão. Marta, responde pra gente por que gratidão você está sentindo. Isso é interessante. Eu estou sentindo isso tudo que eu estou sentindo, porque isso tudo que a Marilisa, com esse bate-papo, está dando oportunidade de acontecer, me traz sentido à vida. Então, eu estou justificando o porquê eu estou sentindo o que eu estou sentindo. A Heloísa está falando, e eu agradeço o nome de nós dois, Marilisa. É um prazer de ouvir essa dupla tão interessante. A Carol, emoção de compartilhamento. Olha que vivacidade. Gente, daqui a pouco vocês vão fazer chorar. A Mônica, gratidão e alegria. Olha onde a gente chega. Olha onde nós estamos. Isso, é para isso que vale a vida. É isso que vale a vida, Marcelo. É isso, é isso, é isso. E você, o que está sentindo? Tiraram daqui e falaram... Não, caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Eu fiquei triste. Legal, caiu todo mundo. Vamos aproveitar, nós estamos agora segurando também as pessoas já há bastante tempo. Para a gente ir para a nossa parte final, né? Tá, fico aqui querendo responder a pergunta da moça aqui, da Margarete. Da Margarete. Responde, por favor. Ó, os professores estão mais atentos a pacientes, ela pergunta, né? Porque diz que a demanda que chega do consultório vem das escolas, né? E eu vou te dizer que aí, por eles terem vindo mais jovens, foi um pouco no começo que a gente falou mais a respeito disso. As crianças vindo com 3, 4 anos. Então, eu argumentei que a minha prática clínica vem de encontro a elas estarem indo mais cedo para a escola, então também que elas vêm mais cedo para o consultório da demanda ser da escola. Penso que essa questão de eles estarem mais atentos a pacientes, sim, eles têm um afastamento emocional da criança, né? Eles têm uma proximidade, sim, teórica, pedagógica, incrível, com vários, é grupal, né? Nunca é individual. Então, acredito que eles têm um afastamento emocional que propicia que eles possam trazer a indicação para a escola e ver a problemática de vários naquela mesma faixa etária, né? O que a mãe, ela tem o dela, mesmo que seja diferente do irmãozinho,
Uhum. Não tem um filho só, né? Mas é a professora ou a escola, o social, né? O tripé social, o individual, né? E o familiar. Então, ela tem acesso, sim, a mais por estar afastada emocionalmente e justamente por ter o grupo, ela está num grupo. Então, sim, Margarete, acredito que sim. Né? E aí ela me pergunta uma outra coisa aqui, que é o aproveitamento das crianças nas aulas online. Bom, até respirar, né? Porque assim, acabei, né, de atender uma paciente que tá com um pequenininho e hoje o dia foi assim de crianças atendendo e fazendo aula online, né? Então crianças que eu atendo na sexta-feira e que tiveram a semana de aula, diferente da semana passada, que sexta-feira que eu os atendi, eles não tinham tido aula ainda porque não estava pronto o processo de grupo, Zoom, aplicativo, videoaula, e nem os professores tinham gravado, né? Então, o que é muito legal, Margarete, é assim, eu atendo professores e crianças. O meu grupo de adultos, a maior parte são professores e a minha clínica infantil. Então, assim, o que eu tô vendo é que montaram escola de campanha. No meu ponto de vista, essas escolas todas foram brilhantes e sensacionais porque elas montaram com os professores escolas de campanha. Então, escolas montadas em 2 semanas online. Isso, para mim, é surreal. Né? Todos os professores trabalhando em casa com seus próprios filhos, muitas vezes fazendo jornada tripla, porque o marido também está em casa, porque tem o home office, porque tem a criança ligada num computador que não pode ser o computador do pai, nem da mãe, nem o iPad, nem o iPhone, ou o celular, ou seja lá o que for. Então, aula online é menos, vai ter menos. A criança está exposta a... Precisa ser menos. E eles colocaram, no meu ponto de vista que eu observo, o mesmo bloco. Então, 1h e pouco de aula. Não é muito. Não dá. Tem que ser 50 minutos, 40 minutos. Então, os conteúdos estão muito altos. Eu vejo isso. A criança também está confinada. Ela mudou a rotina dela. Ela não está. Ela está com a mãe em casa. Ela não está entendendo nada. As crianças estavam super felizes. De repente, chegou uma escola online que ela tem que ficar olhando para o celular, que ela brincava com o celular. Ela não faz nada ali teórico. Ela não sabe, ela quer assistir televisão. Então, o que eu percebi, todas as crianças partiram para a televisão. Elas largaram os tablets, largaram os computadores, largaram os celulares, não é mais objeto de consumo, não quero mais, né? Então ficaram meio avessas a esse instrumental que era incrível. Chegava em casa, eu quero o celular, eu quero o tablet. Não, elas não querem, e elas querem ir para a TV, elas querem para o videogame. Então, não mudou muita coisa. Na verdade, elas não querem o compromisso de estar ali fazendo funções que muitas vezes são chatas mesmo. Tem que fazer lição, tem que ir para a escola. Elas sentem muita falta, né, dos amigos. Então, ver os amigos, só ver, né, o sentido da visão dos amiguinhos acalmou muito essas crianças. De ver a classe, ver que não sumiu de repente. A minha sensação, por exemplo, aqui na live, sumiu. Eu falei, ai, cadê todo mundo que tava? Como assim sumiu? Você achou que você foi abandonada por nós? Galera, conseguiu mudar essa sensação dela, gente? Sabe, foi como assim? E o mundo da criança, ele existe desta forma. Some, desaparece. Então você teve a sensação de escassez de amiguinhos aqui na nossa live. Sabe, eu fui retirada desse... Como, né? Então, assim, o que eu fiz? Como? E aí vem à tona, né? O que você fez de errado? Eu fiz nada de errado, simplesmente aconteceu, né? O outro vai pegar o celular e jogar na parede, aí depende, cada um tem sua reação. Então, online... Margarete, eu tenho visto que ainda a gente vai aprender, eu acho que pensar em hospitais de campanha, né, que está sendo feito para Pacaembu, que aconteceu aqui em São Paulo, mais, né, para quem está no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, não vejo o conteúdo online como ruim, muito pelo contrário, eu acho que nada vai ser como antes e nem vai ser totalmente como está agora, é uma transição. Mas eu vejo que os conteúdos online estão sobrecarregando mães, sim. Eu sou a favor das mães sempre. E estão sobrecarregando a criança. Então, tem muita gente sobrecarregada dentro de casa e confinada. Legal. É a minha percepção, Marcelo, em relação ao que ela falou. Acho que deu para contribuir. Tá? Se alguém quiser dizer mais uma coisa, a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Não a Heloísa escreveu agora que... A Heloísa escreveu agora que foi um sentimento triste quando a live sumiu. Para nós também, mas rapidamente
A gente tem que se virar aqui para conseguir recuperar, para que vocês também não se sentissem abandonados. Não foi uma decisão nossa, minha, da Marilisa, porque a gente que está falando de prosperidade jamais faria isso. Jamais! E de coração, como a gente já falou outra vez, quero... Onde que te acha, Marilisa? Que daí, onde te acha, onde me acha? Vamos lá. Eu acho que o celular é o telefone que eu tenho de acesso, né? Que é São Paulo, DDD 11 99492 8474, né? O WhatsApp é o mesmo, que eu acaba sendo um instrumento de trabalho diário, né? E o consultório que fica aqui no Morumbi, na minha casa, e o endereço é Rua Domingos Simões, 207. É uma rua bem tranquila, bem gostoso de vir aqui. E você, Marcelo? A gente tem alguns canais, a gente tem o nosso canal no YouTube. Obrigado, Amy, pela sua frase. A hora que ela falou, que gracinha. Linda, uma graça. Deus sabe como a gente se sente acolhido, poder ser contribuído. Olha, nós temos nosso canal no YouTube que se chama Essa Tal Prosperidade. A gente tem também a nossa conta no Instagram. O nosso telefone e WhatsApp é 11 999 20 1967. E tem o nosso site, que é prosperidade.com.vc de você. Prosperidade com você. Marilisa, obrigado pelo teu tempo, teu conhecimento. Delícia, acho que deu para a gente contribuir. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Obrigado, Amy, também pelas suas palavras carinhosas. Heloísa, gratidão também da nossa parte. E se vocês quiserem, divulguem essa live. Acredito que ela vai estar lá no nosso story. Tem mais gente que precisa de prosperidade. Obrigado, Dorime. Todo mundo precisa de prosperidade. Prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Um beijo no coração. Estamos e seguimos juntos. É isso aí, Marcelo. Bom, gente.